A Mabcast Inteligência Artificial, e no episódio de hoje eu recebo aqui nos estúdios do podcast da AMAB o Dr. Rodrigo, juiz em Vitória da Conquista, e o Dr. Eduardo Camilo, juiz em Ubatã. E nós vamos falar sobre inteligência artificial no cotidiano do magistrado. No Amabcast de hoje, eu tenho dois convidados muito especiais que vão falar sobre um tema que é muito intrigante e muito interessante e que está totalmente em alta no âmbito do Poder Judiciário: inteligência artificial. Para falar sobre inteligência artificial, eu recebo aqui o Dr. Rodrigo e o Dr. Eduardo Camilo, que são referências no tema, no âmbito do nosso tribunal e nacionalmente. O Eduardo Camilo, inclusive, recentemente participou de um congresso internacional, e o Dr. Rodrigo tem sido exponencial tanto na diretoria de primeiro grau, quanto no auxílio à Corregedoria do Interior e a todo o Tribunal de Justiça no âmbito do tema inteligência artificial. Então, eu vou direto ao ponto. Rodrigo, muito obrigada. Camilo, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui na Mabcast. E eu quero saber de vocês, como a inteligência artificial pode ajudar o juiz, os magistrados no âmbito do gabinete? A inteligência artificial ela veio para otimizar o tempo do juiz e fazer com que o princípio da duração razoável do processo seja colocado em prática. Que hoje nós não conseguimos colocar em prática devido à quantidade de processos que são distribuídos e o pouco tempo que o magistrado tem para decidir. Eu acredito exatamente nisso. Tem tanta possibilidade de uso da inteligência artificial no auxílio do magistrado, no auxílio das atividades jurisdicionais. A que eu estou mais usando é como auxiliar de redação. Ô, Rodrigo, e tem um programa, para os colegas que estão assistindo, tem um programa especial, é o ChatGPT. Como que funciona isso? O que o magistrado pode utilizar de ferramentas? Por exemplo, eu uso o ChatGPT na parte do relatório para fazer a leitura dos processos e montar o relatório. E eu queria saber de você, tem alguma outra, até foi você quem me ensinou, eu queria saber de você e do Camilo, se tem outras de vossas excelências, se tem outros instrumentos, outros aplicativos, como que funciona isso? Quais são as ferramentas que o magistrado pode e deve utilizar? As duas principais hoje são o ChatGPT e o Claude, que é da Anthropic. Eu gosto mais do estilo de redação da Anthropic, do Claude. Então, atualmente eu estou usando o Claude. E eu não utilizo só para relatório, não. Ele faz toda a minuta para mim de sentença, completinha, desde o início até o final. E em qualquer tipo de processo e grau de complexidade. Camilo, você também utiliza os dois? Ultimamente, eu tenho utilizado somente o ChatGPT, que eu criei um GPT próprio para minutar minhas sentenças e decisões. E, além de minutar sentenças e decisões, ele faz o planejamento do gabinete e das secretarias. Eu consigo baixar o meu acervo todo e fazer com que a secretaria trabalhe da forma correta para os processos andarem e nós estarmos sempre dentro das metas do CNJ. Eu quero saber também em relação à confiabilidade. Porque, por exemplo, o Camilo falou que criou um auxiliar. Pessoal, para quem está aí e está me ouvindo e nunca utilizou, não conhece o ChatGPT, ou você tem esse aplicativo, você consegue baixar o processo, colocar, ele faz a leitura do processo. Eu não utilizo ainda como forma de redação, mas eu quero saber, por exemplo, recentemente eu utilizei para fazer uma pesquisa e ele me trouxe uma informação equivocada no ChatGPT. Eu quero saber, vocês alimentam com jurisprudência, com doutrina? Como que funciona isso para ficar confiável? Ou o magistrado vai ter que revisar essa peça? Como que vai funcionar isso? Quer responder ou quer que eu responda? Eu respondo. A inteligência artificial, ela é um sistema chamado LLM, baseado em treinamentos. Você está trabalhando como se estivesse conversando com uma criança e ensinando essa criança. A criança vai errar. O que você vai fazer com o erro da criança? Vai falar que aquilo está errado e vai corrigir. Então eu consigo devolver. Consegue, Chat, isso está errado. Consegue devolver e fazer... A informação é incoerente, pois isso é o correto. Isso. E duas informações importantes. Primeiro que a inteligência artificial é criativa. Ela sempre vai buscar criar. É padrão dela criar. Então ela não vai tender a copiar a jurisprudência, ela vai tender a criar a jurisprudência. Por isso que ela é um auxiliar de redação e não de pesquisa jurídica. Entendi. Deixa só uma explicação que o Rodrigo falou. Nós temos dois tipos de inteligência artificiais, a generativa e a não generativa. A generativa ela busca sempre criar. A não generativa ela é uma repetição. Tudo que você inserir nela, ela vai repetir. A que nós trabalhamos hoje é a generativa. Ela pensa. A não generativa é específico para algumas empresas. Compreendi. E eu quero saber de vocês o seguinte. Por exemplo, eu joguei lá, perguntei se havia correição parcial no regimento tal. Ele me trouxe que sim e era equivocado. Então, nesse caso, eu deveria responder:
Chat, a resposta está incorreta? Sim, você informa que a resposta é correta e pede para ele reanalisar, regenerar, que ele vai reanalisar. Só que ele não é muito bom para você extrair informações. Porque a ideia da inteligência artificial generativa não é fazer pesquisa para te trazer informações. A ideia é criar algo, é auxiliar na redação, em textos jurídicos, na criatividade da escrita. Compreendi. E como que o magistrado vai poder utilizar a IA no caso de processos sigilosos? Grande discussão ética. Grande indagação, é. Grande indagação. Assim, existem duas questões aqui. Primeiro, quando você sobe o processo, faz o upload do processo para a inteligência artificial, você está quebrando o sigilo do processo? Essa é a primeira discussão. Algumas inteligências artificiais dizem que não usam os dados que você sobe para treinamento, nem guardam aquelas informações. Então depois se apagaria. Se isso for verdade, se isso tiver 100% de confiabilidade e for um sistema auditável, a gente pode confiar em subir esses processos. A gente faz isso, por exemplo, com Life Size, no nosso tribunal. Nosso tribunal tem um Life Size. Sim. A gente grava uma audiência sigilosa, às vezes de depoimento especial de criança e adolescente, e sobe para a plataforma Life Size e dá acesso a Life Size para aqueles processos. Então, primeiro ponto, se realmente não usar para treinamento e não usar para outros fins, e a gente puder apagar as informações, eu não vislumbro quebra de sigilo. No entanto, na prática, como ainda há uma discussão sobre isso, eu não estou usando em processos sigilosos. Sim, sim. E quais são os principais cuidados que o magistrado deve tomar de cuidado com a inteligência artificial? Algum caso concreto que vocês já viveram, de algo que possa colocar em xeque a própria... O cuidado maior são os processos em sigilo absoluto, que, como o Rodrigo falou, nós não sabemos o tipo de filtro que eles utilizam. Nos contratos que nós assinamos ao fazer uma assinatura de uma inteligência artificial, há a cláusula que diz que há um filtro que não vai ser acessado pelas outras pessoas e nem vai ser utilizado para treinamento. Se esse filtro for verdadeiro, se for comprovadamente verdadeiro, nós poderemos subir sim os processos sigilosos. Os outros processos públicos não têm nenhum impedimento, porque na internet eles já estão disponíveis. Você entra no site Jus Brasil, o processo está todo lá com os dados completos das partes. Isso não é impedimento nenhum pela LGPD. Agora, os sigilosos sim. Basta as empresas comprovarem que esse filtro funciona para nós continuarmos a subir esses processos sigilosos. Tá, e eu quero saber de vocês, na comarca de vocês, no uso prático do dia a dia, como é o rendimento? Enquanto potencializou, enquanto ajudou? Eu acredito que aumentou em 7 vezes minha capacidade para sentenciar processos. Em 7x. 7x. Eu trago um exemplo da minha comarca, que eu cheguei lá em 2023, tinham 4.800 processos em gabinete, e hoje tem 200 processos que rodam. Era 4.800 processos com mais de 100 dias parados dentro do gabinete. E em trabalho, junto com o meu assessor e com a inteligência artificial, nós conseguimos parar em 200 processos rodando no gabinete mensalmente. Quais são... Aqui a Unicorp está fazendo um curso, eu quero também enfatizar isso, um curso de inteligência artificial. E quais são os cursos, quais são as capacitações que o magistrado precisa para poder utilizar com bastante eficiência a inteligência artificial? O que vocês recomendam? Uma coisa interessante é que vamos pensar num carro, no piloto de Fórmula 1. O piloto de Fórmula 1 tem o fabricante do carro, o engenheiro mecânico, o engenheiro que vai elaborar o carro. E tem o piloto do carro. Quem vai mexer com inteligência artificial, claro que tem que saber o básico, ali, o mínimo do funcionamento do carro. Mas o que ele precisa aprender é a dirigir. Então, o magistrado, o assessor, quem for trabalhar com inteligência artificial, tem que aprender a dirigir a IA, a como colocar os textos para que extraia a melhor resposta. Você não precisa saber informática, saber programação, saber nada profundo. O que você saber é que pergunta eu faço para extrair a melhor resposta. Então, o curso que ele tem que fazer é o curso que ensine a fazer as perguntas certas para obter as respostas corretas. E aí isso chama-se engenharia de prompt. Aqui na Unicorp, como que vocês fizeram a ementa do curso de vocês? E explica para o pessoal, porque vão ter outros cursos na Unicorp também, outras capacitações. Como vocês distribuíram? O que vocês estão ensinando? A ementa foi feita para as 2 primeiras aulas serem expositivas, mostrando o funcionamento da IA, a característica da IA e toda a estrutura da IA. As outras 3 aulas práticas, como o Rodrigo falou,
para a pessoa aprender a fazer seus prompts. Prompts são os comandos que são dados para a inteligência artificial trazer aquilo que você quer dela. Que você consiga extrair uma decisão, uma sentença e um despacho da inteligência artificial. Sem você aprender a forma correta de utilizar os prompts, você vai simplesmente fazer uma pergunta para a inteligência artificial, ela vai trazer um resumo do texto, vai fazer uma decisão sem nexo nenhum, aí você vai falar que a inteligência artificial está alucinada. Entendi, entendi. E o que vocês entendem como determinante na utilização da inteligência artificial? 2 pontos. Primeiro ponto é, ele é um auxiliar de redação. Então, tudo que ele escrever, tudo que ele fizer, você precisa conferir e a responsabilidade pelo que está saindo é nossa. Então, o primeiro ponto é, de vez em quando ele vai errar? Vai. É nossa atribuição conferir, analisar e poder trazer a melhor resposta. E segundo, aprender a dirigir, aprender a usar os prompts, porque qualquer o processo hoje, independente da complexidade, independente do tamanho, independente do que for, a gente consegue produzir sentenças, despachos, decisões com base na inteligência artificial hoje já. E eu quero saber de vocês, os magistrados mais clássicos, eu vou dizer assim, os colegas que têm mais tempo de carreira, aquelas pessoas que são mais tradicionais, elas sempre questionam, mas será possível que o magistrado ou a IA vá substituir o ser humano? Não. A sensibilidade do ser humano? O próprio jurisdicionado se preocupa. Peraí, agora não é o juiz mais que está fazendo, agora é uma máquina. Como está sendo isso? Quem que está analisando o meu caso? A máquina como não... professores, como vocês visualizam isso? A máquina ela não decide nada. Quem decide é o magistrado que está operando a máquina. Isso é um ponto fundamental. Você vai falar que aquela decisão foi feita por IA, ela foi redigida por IA, mas quem decidiu foi o magistrado. O comando que eu vou dar é: julgue procedente conforme artigo 157 do Código Penal. Quem decidiu foi eu, porque eu li o processo. E ele vai redigir tudo para você? Vai redigir tudo. Se você der esse comando, Camila, ele redige uma sentença toda? Se eu disser, depende julgue do treinamento. proceder... Depende do treinamento que eu der para ela. Porque a IA, ela é baseada em treinamento. A LLM, ela requer treinamento. Você vai treinar ela, vai chegar num ponto que ela vai trabalhar não de forma autônoma, à base de comando. O comando que você der, julgue procedente, conforme artigo tal, ela vai redigir a sentença daquele arquivo que você baixou. Vai ficar aquele banco. Vai ficar dentro da memória dela. Mas no final das contas vai sair a sentença. Se você botar treinamento, ele vai aperfeiçoar. Mas se você botar redige uma sentença julgando procedente, vai sair uma sentença. Vai sair boa, uma sentença. inclusive. E aí você pode fazer as alterações. Assim, sabe por que eu tô falando isso, pessoal? Porque mesmo para quem é mais tradicional, que você pense, não, eu não vou permitir que a máquina faça, mas ela pode criar um modelo. E muitas das vezes o que salva a gente é o modelo, porque aí você vai trocar, você vai deixar aquilo ali com a sua cara. Posso dar um recado para essas pessoas tradicionais? Lógico. Você, magistrado tradicional, você possui assessor. Que ainda tem resistência em relação a IA, Camilo. Isso, que ainda tem resistência à utilização da inteligência artificial. Você possui assessor. O assessor redige suas decisões, suas sentenças. Com a inteligência artificial, você vai ter um super assessor, que vai fazer o que esse assessor faz 100 vezes mais rápido. Porque em 12 segundos você consegue gerar uma sentença. Um assessor ia levar 2, 3 horas. É uma velocidade assim incomparável. E nós não podemos deixar que a inteligência artificial traga essa memória passada, que nós já tivemos no passado da magistratura, sentenças anuladas porque foram datilografadas, sentenças anuladas na década de 80 porque foram feitas com computadores. Com a inteligência artificial nós não podemos fazer isso que aconteceu no passado, porque a tecnologia ela vem para ajudar, não para substituir. E olha que interessante, exatamente essas pessoas são as pessoas que provavelmente vão ter mais habilidade para usar. E eu vou te explicar por quê. Porque para usar inteligência artificial, você não precisa saber informática. Você precisa saber conversar, escrever e redigir. Porque você dá os comandos. E quanto melhor os comandos, quanto mais claros os comandos, quanto melhor a redação dos comandos, e claro, aí você tem que aprender um pouco nisso. Mas pessoas que vieram do clássico, que leram, que estudaram, que têm conhecimento de português, vão ter uma tendência maior de ter facilidade de dialogar com essa IA.
E teve uma notícia que rodou o Brasil de um colega magistrado, eu não sei quem é, não sei de onde é, mas que parece que respondeu no CNJ por uma informação que tinha na sentença de uma jurisprudência que não existia. Vocês ficaram sabendo desse caso e quais as possibilidades que isso ocorra? Sim, o que aconteceu com ele foi, como eu falei no início, a inteligência artificial ela vai aprendendo com as informações que nós vamos passando para ela. Provavelmente a dele cometeu essa falha e ele não corrigiu, ele não leu a sentença na hora de assinar, tá? Não leu e não verificou que aquela informação de jurisprudência não era correta. Quando acontece isso, você tem que pegar essa informação e informar para a IA que está errado e que a decisão correta da Corte Superior é tal. Você insere a informação correta para ensinar a IA que o que ela fez está errado e a nova decisão é a correta. E mais uma vez, a responsabilidade não é da máquina, a máquina não decidiu, a responsabilidade é de quem assina, que tem a obrigação de revisar a decisão e assinar. Ô Camilo, eu quero saber, Rodrigo também, eu quero saber de vocês o seguinte, em relação à temática de uniformidade ou uniformização da jurisprudência, isso foi algo que, desde a Constituição Federal de 1988, passou a ser tratado. O CPC de 2015, ele vem totalmente voltado para essa uniformização, para que não tenha decisões contraditórias ou decisões que sejam distintas daquelas que já estão sendo utilizadas pelas cortes superiores em alguns temas, exceto se você fizer o distinguish, se você trouxer isso no caso concreto. Como a IA pode ajudar na uniformização da jurisprudência? Nosso sistema de precedentes ele é anômalo, né? Diferente dos precedentes americanos que analisa o caso anterior. O nosso sistema de precedentes ele visa o caso futuro. É como se fosse uma norma para ser seguida pelos magistrados. A IA ela pode fazer um filtro das demandas que tem aferição com aquele precedente e minutar conforme os precedentes trazidos pelos tribunais superiores, facilitando a vida do magistrado. Um exemplo, 100 processos tratando de alguma demanda de cartão de crédito. O STF criou um precedente referente a cartão de crédito, você pega esse precedente, informa para a IA, coloca o seu acervo para a IA analisar, ela vai analisar e vai separar esses 100 processos e você já fala, minute, ela vai minutar esses processos e você vai ter uma otimização do seu tempo muito grande. E eu posso pensar em futuro aqui? Já pensou nessa uniformização, a IA decidir, com autorização legal, óbvio, mas ele pegar um precedente, aplicar e decidir, não por um magistrado, mas a própria IA colocar a decisão. E aí possibilitar um recurso para o jurisdicionado que vai ser analisado pelo juiz. Você não tira a análise humana, mas você facilita o fluxo dos processos, principalmente em demandas em que temos precedentes do STJ, STF. Ótimo. Vai ser futuro. Dentro do âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, recentemente houve a criação do Axelab e também um prêmio de tecnologia que o tribunal ganhou no âmbito do CNJ. A inteligência artificial está inserida, vai ser utilizada, como que vai se dar isso? A inteligência artificial já está inserida hoje no nosso tribunal. Um dos parâmetros que nós temos foi o Oxóssi, que recebeu o segundo lugar no prêmio do CNJ. O Axelab é um laboratório de inovação, importantíssimo para os tribunais em si. Todos os tribunais hoje devem ter um laboratório de inovação. Para que serve a inovação? Para trazer pessoas para conhecer o sistema judiciário e dali colher ideias futuras para aplicativos, para melhoria do sistema judiciário, não somente informática, em várias áreas do tribunal. É um laboratório para inovar dentro do Poder Judiciário. Entendi, Camilo. E em relação à atividade prática do magistrado, dentro das varas do nosso tribunal, vocês têm algum exemplo de referência de vara, além da de vocês, ou que tenha utilizado a IA e que isso tenha sido um sucesso, auxiliado a aumentar as metas, além da de vocês, é claro, né, que eu sei que vocês estão utilizando? Diversos colegas estão utilizando. A gente participa dos saneamentos, a gente troca nos saneamentos as informações. Muitos colegas hoje já minutam, já fazem a redação das sentenças, decisões com base na IA. Muitos colegas. E fala pra gente, então, quais são os próximos cursos que vocês vão ministrar, para que os colegas fiquem cientes, saibam, se organizem? Nós estamos com o projeto de levar esses cursos para o interior. Porque não adianta somente nós trazermos para a capital, a nossa Bahia é quase continental, né?
ela abrange boa parte do Brasil. Se fosse comparar com a Europa, vários países caberiam dentro da Bahia. Por isso, nós temos que interiorizar esse curso para prestigiar os magistrados do interior também. Ótimo, eu vou adorar. Receber na região de Capela do Alto Alegre, vocês ministrando cursos. Meus servidores vão participar também, eu vou participar com certeza. A gente está pensando exatamente em levar para os 8 polos. A gente gostaria muito de fazer, porque tem hoje a possibilidade de fazer curso online, mas nesse formato que a gente está fazendo com prática, pegando os computadores na hora para minutar, fazer na hora os atos. Vai ter outro aqui na capital? Provavelmente. Provavelmente sim. Provavelmente Tá, sim. o próximo eu não perco, vou me inscrever. Não me inscrevi nesse devido ao excesso de trabalho no momento, mas tenho muito interesse também na temática. E como está sendo a experiência com os colegas dessa primeira turma, nesse primeiro curso de vocês aí? Pode falar. Eu acredito que está sendo muito positivo. A sensação que eu tenho é que os colegas estão maravilhados com a possibilidade de uso. Ele pensando, meu Deus, como isso vai facilitar, como isso vai aumentar a minha produtividade. A primeira vez que o Rodrigo me ensinou a usar, eu fiquei parecendo uma espantada. Porque... As aulas estão sendo muito interativas, os alunos estão participando bastante, o que é difícil numa aula voltada para magistrados. Os magistrados hoje, na aula, eles buscam os dois professores para pegar o conhecimento ali na prática, para ver como funciona o sistema na prática ali. Está sendo gratificante. Tá ótimo. Deixem um recado, então, para os colegas que não fizeram essa turma, que estão nos assistindo. Já tem colegas do interior que já mandaram mensagem aqui para mim, falando que querem acompanhar esse episódio do podcast, para saber mais sobre IA, sobre como utilizar. Se vocês quiserem dar mais dicas, explicar como que baixa o ChatGPT, explicar quais são os programas que eles já podem baixar e ir mexendo curiosamente, jogar no YouTube, para quando chegar no curso já ter dúvidas, já ter perguntas. Já deixem uma orientação para o pessoal, para os nossos colegas que estão no interior e que não vieram fazer essa turma. Eu vou fazer as pessoas mostrar a importância disso, na verdade. Isso. Imagina o seguinte, eu ouvi esse outro dia que o magistrado que não usar a inteligência artificial vai sofrer processo administrativo. Não acredito, claro que é um exagero essa frase, é um exagero, é uma hipérbole, mas de fato, quem não estiver usando não vai conseguir produzir igual aos demais. Vai ficar para trás em relação à produtividade. E vou dizer mais, o tribunal que não utilizar vai ficar para trás também em relação à comparação de produtividade com outras unidades, outros tribunais. Eu estou falando, na minha unidade, aumentou em 7 vezes a capacidade de realização de sentença. É muito. Então... Já dá uma dica para o pessoal que não vê, como baixar o ChatGPT ou outro programa, já começar a utilizar e trazer as dúvidas. Para baixar o ChatGPT é só entrar no site da OpenAI e você não baixa, você vai entrar, vai fazer o cadastro e o melhor é o pago, o que não é pago, o gratuito, você vai ter limitações. O pago tem limitações, mas a gente não tem a gama de dados para chegar a esse tipo de limitação. O gratuito fica praticamente inviável do magistrado utilizar. Mas como o Rodrigo falou, o magistrado que não utilizar a IA vai ficar muito para trás. Um exemplo é uma indústria. Numa linha de produção, você consegue ter bastante resultado do que uma linha de produção artesanal, onde você vai produzir muito pouco. E hoje o CNJ quer números, e com a IA você consegue produzir números de qualidade, com muita qualidade, porque ela vai especificar processo por processo, não vai ser aquela coisa repetitiva que é só mudar o nome das partes. Ô Camilo, e para auxiliar na redação de sentença, basta que eu tenha cadastrado no ChatGPT? Não. Não? E aí? Então fala pro pessoal. Eu quero que o você pessoal já vai chegue ter que aqui com se especializar informações. nos prompts, no treinamento da IA para chegar num ponto que ela produza conforme o seu entendimento. Porque se você pegar, baixar, assinar e mandar fazer uma sentença, ela vai fazer uma sentença. Mas não vai ficar dentro dos seus não ficar moldes. dentro dos seus moldes. E aí, qual que é o próximo passo para ficar nos moldes? Fazendo curso. Tem que fazer o curso da Unicórp. Então, ó, eles não querem contar pra gente o segredo aqui na Mabcast. Não é não, João. É porque, na verdade, a gente tem o curso, são 3 dias só de prática. Tá. Há uma complexidade nisso. Não é complexo, na verdade, é até simples. É simples. É simples, só que nós não estamos acostumados. Então precisa ter prática, precisa colocar a mão na massa e por isso. Agora, eu vou te falar, se você for lá, acessar e botar redigir uma sentença, vai sair. Vai sair. Vai sair. Não vai sair talvez do seu jeito, talvez com sua a gente redação. use aquilo como modelo, como eu disse, né? Se você, por exemplo, tô aqui com uma sentença que eu nunca peguei aqui na minha comarca. Não tenho modelo, ninguém tem modelo. Eu posso construir o modelo e nessa parte do ChatGPT, que eu vou ter acesso num primeiro momento, ele vai me ajudar. Vai, ele vai fazer Vai sentença criar um pra você. modelo, isso. Aí eu vou usar aquilo como um modelo e não como uma sentença propriamente E dita. digo mais, o primeiro passo é esse. Pega um processo, coloque, bota, redige uma sentença jogando procedente, Ou defina um caminho, despacho. ou um despacho.
use, ande no carro. Você vai bater o carro? Vai bater o carro, vai Depois passar leva ali. na funilaria do caminho do Isso. que eles vão consertar. Depois Aquela conserta. velha máxima, só repetição leva à perfeição. Só. Você vai fazer 1, 2, 3, 10, 100, na 100ª pode ser que saia conforme você queira. Tá ótimo. E deixem aí o recado agora livre para o pessoal que está em casa, para os nossos colegas juízes que vão assistir o podcast pela AMAB, para os associados, para quem está aí, livre para vocês aí deixar um recado pro pessoal. Eu quero falar que a inteligência artificial não é um bicho de 7 cabeças. Não haverá revolução das máquinas, como Skynet, que muita gente está pensando que as máquinas vão dominar. A inteligência artificial é uma ferramenta de ajuda, de auxílio ao magistrado e aos demais operadores do direito. Os advogados já usam em massa a IA. O Ministério Público está usando a IA. Por que o magistrado não vai utilizar a IA? Basta o magistrado se especializar, estudar um pouquinho sobre prompts, que vai utilizar a IA de forma correta. E eu vou dizer mais. A IA jamais vai substituir o magistrado. Jamais. Na verdade, a IA vai possibilitar nós magistrados retomarmos nossa função real, que é decidir. Aquele trabalho repetitivo. Julgar com qualidade, né? Julgar com qualidade, estudar o caso, aprofundar o caso. E trabalho repetitivo, de redação, mais simples, isso a IA vai fazer. E vai nos dar a possibilidade de ter tempo para se debruçar, estudar e trazer as melhores decisões. Retomar nosso verdadeiro papel. Tá bem, eu quero mais uma vez agradecer ao Eduardo Camille, ao Rodrigo e dizer para vocês, colegas magistrados que ainda têm uma resistência ou que não conhecem ou que não utilizam a inteligência artificial, que quebrem essa resistência, porque sim, vai ser uma ferramenta que vai nos ajudar a ter mais qualidade de vida, a colocar em dia a nossa comarca e quem é magistrado sabe da necessidade que nós temos para estar em dia com a comarca de ferramentas e eu acredito que a IA vem para somar, para ajudar. E eu quero aqui parabenizar você, Rodrigo, você, Camilo, vossas excelências, pelo excelente trabalho, por vocês estarem se dedicando, compartilhando com os colegas, ensinando, vocês tirarem um tempo de vocês para isso. Eu sei que isso está ajudando na comarca, mas eu sei também que vocês têm se dedicado, se debruçado, vocês têm, em momentos, aberto mão de compromissos pessoais e profissionais para se dedicarem ao tribunal e aos colegas, e isso é louvável. Então eu quero aqui, em nome da Associação dos Magistrados, em nome da AMAB, do desembargador Júlio, do Samir, que é o nosso vice-presidente, agradecer a presença de vocês e dizer que vocês estão de parabéns e que vocês merecem todo o louvor por estarem contribuindo e muito com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.